Fala galera, tranquilo? Estamos de volta, fazer uma complementação em relação ao vídeo anterior, que a gente falou um pouquinho sobre, né, o grande aumento do consumo energético a partir da Revolução Industrial, né, em termos de escala planetária. Fazendo uma complementação, né, desse gráfico aqui que a gente analisou, né? Então a gente pode perceber o seguinte, que além do aumento, né, da demanda energética em relação às atividades que foram extremamente impactadas pelo desenvolvimento industrial, fazendo referência à transformação, à modernização do campo, o dinamismo e a ampliação dos transportes, mercadorias, de pessoas, né? E ao mesmo tempo o desenvolvimento tecnológico, né, que aumenta e muito a demanda energética, a gente precisa entender também a questão das desigualdades socioeconômicas. A gente consegue jogar isso, esse consumo per capita, também para entender as desigualdades internacionais, ou as desigualdades internacionais também, né, podem ser vistas a partir desse entendimento. Dá uma olhada, por favor, nesse mapa, nessa imagem de satélite, que representa os pontos luminosos no mundo, nessa montagem aí, e a gente consegue perceber áreas extremamente iluminadas e áreas de menor iluminação. Reparem, por exemplo, nos países de maior adensamento populacional, urbano. Reparem, né, na região dos países centrais. Reparem na lógica, né, de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A gente pode perceber isso, né? Olha quais são os espaços que mais gritam aí nos nossos olhos. Estados Unidos, concorda ou não? Sul do Canadá, beleza? A porção ocidental da Europa, né? Olha, né, porções territoriais na Ásia, olha porções do sul e do sudeste asiático, olhem o Japão. Olha como a tríade econômica, né, representada ali pelos Estados Unidos, representada porções da Europa Ocidental, representada porções asiáticas, como por exemplo, né, o Japão. Olha onde se localizam as zonas econômicas especiais na China, né, no litoral chinês. Olha como a gente consegue perceber a grande desigualdade do consumo per capita no mundo. E, obviamente, a gente consegue perceber isso no mundo subdesenvolvido, né? Certo? A gente consegue perceber isso também no mundo subdesenvolvido. Pegue o Brasil, por exemplo. Olha a grande concentração de consumo energético no litoral do Brasil. Olha, né, a grande concentração de luminosidade no sudeste brasileiro. Olha a localização de São Paulo, Rio de Janeiro. Olha como a gente consegue perceber nessa imagem, né, como isso grita. Olha, por exemplo, né, o México, né, porções do território mexicano. Legal? Então a gente consegue perceber isso. Inclusive as questões, né, vamos aproveitar o mapa, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão, né, físico-natural. Olha, por exemplo, né, nos grandes áreas geladas do globo. Olhem, por exemplo, nas áreas montanhosas. Olhem nas áreas desérticas. A gente consegue, né, ter clareza. Olha, por exemplo, né, mesmo em áreas desérticas, onde você tem a presença de importantes rios, como, por exemplo, olha no entorno, nas proximidades, nas adjacências do trajeto do rio Nilo, que desemboca no mar Mediterrâneo. Olha, por exemplo, em porções do Oriente Médio, onde nós temos a importante presença de rios, como o Rio Jordão, né, o Tigre, Eufrates, né? Nós temos importantes rios, né? Certo? Então a gente consegue, né, ter uma relação muito forte. Então, cara, a gente, assim, as questões, né, exigem esse entendimento, né? Por que determinados pontos, né, têm maior luminosidade, outros não têm tanta luminosidade? Isso tem a ver com aspectos históricos, processos de ocupação, de formação de sociedades e, principalmente, né, o que mais grita são as desigualdades socioeconômicas, as desigualdades, né, em termos tecnológicos produtivos, né? Então, olha como que dá uma complementação bem legal. Gente, quando a gente fala de consumo, né, também a gente pode relacionar esse mapa, a capacidade de consumo. Então a capacidade de consumo está diretamente relacionada à capacidade de poder aquisitivo. Então áreas muito pobres, consequentemente determinados tipos de bens, de serviços, né, que estão diretamente relacionados à demanda energética não são, né, bem concentrados, né, não são acessíveis, né, de fato, certo? Então a gente pode perceber, né, onde o consumo per capita é muito grande, onde a sociedade de consumo tem um potencial muito grande. Lembre-se, né, quando a gente fala de mercado consumidor, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Mercado consumidor
Ele é formado por pessoas, indivíduos, né? Pessoas, certo? Mais condições de consumo, vamos brincar aqui com esse símbolo, mais condições de consumo é igual a mercado. Rômulo, não estou entendendo onde você quer chegar. Então, peguem, por exemplo, porções da Europa Ocidental, tá? Mercado. O que a gente pode perceber? Existem países, né, asiáticos, países africanos, países latino-americanos. Isso aqui ficou feio. Deixa eu apagar e escrever de novo aqui. Mercado. Mas já deu para você entender onde eu quero chegar, né? Reparem, por exemplo, em países europeus que não têm uma população absoluta tão grande, quando comparados principalmente a porções asiáticas, porções africanas, porções latino-americanas, e ao mesmo tempo tem uma capacidade de consumo muito grande. Por outro lado, a gente consegue perceber países muito populosos, no mundo subdesenvolvido, mas que o potencial de consumo é baixo, restrito, devido à exclusão, devido à concentração de renda. Consequentemente, nós temos um mercado limitado. Estão percebendo? Olha, por exemplo, o grande mercado de celulares, já que a gente está falando, né, de aspectos energéticos. Um celular tem um prazo, uma duração média de vida em torno de 2 anos, ou seja, o que as agências, né, de pesquisa falam? A pessoa compra um celular, ela só vai comprar um outro celular em média daqui a 2 anos. Obviamente tem pessoas que vão trocar de celular, né, menos de um ano de uso, outras vão ficar mais de 2 anos. A gente está falando de uma média, né? Então, já que grande parte da população dos países europeus, por exemplo, tem celular, cara, as empresas então só venderiam outros celulares daqui a 2 anos para aquele mesmo indivíduo. Então, a importância, né, de você criar mercado consumidor em países subdesenvolvidos com uma grande população, né, que se apresenta como um grande mercado consumidor em potencial. Olha o mercado consumidor em potencial, por exemplo, no Brasil, em termos de consumo de celular. É a 6ª maior população do mundo. Olha em porções africanas, olha na Índia, olha na China, né? Os 2 países de maior população no mundo. Olha o potencial chinês. Não é à toa que com a crise de 2008, uma das estratégias do governo, visto que os mercados, né, mundiais diminuíram o consumo de produtos, obviamente, dentro de uma crise cíclica, uma crise estrutural do capitalismo, eles criaram condições de aumentar a poupança interna para, né, assim, se aproveitar desse mercado consumidor absurdo. Então, o que foi necessário? Você tem uma população gigante, mas dá estímulo publicitário e também condições econômicas para o mercado. Então, o mercado chinês monstruoso foi extremamente aquecido e foi, de certa forma, né, uma das estratégias, né, você estimular o mercado consumidor interno, visto que o mercado externo estava em dificuldades. Então, a gente consegue perceber isso. Então, isso explica, por exemplo, por que o continente africano, olha, isso é importante, por que o continente africano é aquele que mais cresce percentualmente em número de celulares. Porque, primeiro, estava num patamar muito baixo. Né? A gente está falando de termos absolutos, está falando de termos relativos. Então, você teve um aumento relativo que foi o maior do mundo. Como estava, como era e como está. Tá legal? Só que, ao mesmo tempo, isso esbarra em vários entraves infraestruturais, né? Redes de comunicações restritas, acessibilidade restrita, sinal restrito, né? Então, um dos grandes investimentos dos países, né, de maior poderio, por exemplo, a China, né, que está investindo pesado no mundo subdesenvolvido, inclusive investindo em infraestrutura de comunicação, infraestrutura de transporte, esse olhar diferenciado, né, no processo de dominação não através das armas, mas da influência econômica. Como isso vem aumentando, mas isso esbarra em outro problema, né? A questão das condições de consumo. As pessoas precisam ter condições de consumir. Então não basta ter população. Olha como tudo isso que nós falamos, jogado para esse mapa, que fala sobre a questão da luminosidade, da energia, como a gente pode casar. Certo? Então muitas questões falam sobre isso. E eu poderia até apimentar mais um pouco. Quando eu falar, por exemplo, sobre os impactos ambientais, quem são os países mais sujos do mundo? Aqueles que mais, né, degradam
o meio ambiente, que mais emitem gases poluentes, que mais contribuem para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, para o aumento das médias térmicas globais, que acarretam uma infinidade de impactos de transformações climáticas severas, que colocam em risco, inclusive, a capacidade de produção de alimentos, de sobrevivência, não somente nossa, mas, né, de toda a natureza, não somente dos seres humanos. Dá uma olhada aí, tá bom? Então, acho que deu para fechar essa relação entre consumo per capita de energia, grau de desenvolvimento, impactos ambientais, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês aí.